tem novidade importante sobre Palmeiras, em especial nos do Dudu não deve jogar mais pelo Cruzeiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto qual clube da Série A monitora de perto essa situação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal nessa segundona, dia 28 de abril de 2025, trazendo as últimas novidades para vocês sobre o Flamengo. Então tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, galera, e quiser nos ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Vamos aqui para uma série de cortes que eu preparei para você da SPN Brasil, Nicola aí trazendo novidades aí para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Para cima do Corinthians, uma assistência, 5 finalizações, 3 no alvo, 3 chances criadas e 10 ações na área rival. Primeiro jogo como titular desde o dia 1º de setembro de 2024. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Boa, vamos direto com o Rodrigo Jufo, chegando aqui com a gente para atualizar também esse início de semana do Flamengo. Seja bem-vindo, Jufo, um beijo para você. Um beijo, Glaucia, amigos do Sport Center. Um início de semana bem animado. 8 estão usando a camisa do Flamengo, muito empolgados com essa volta do Felipe Luiz e também do Pedro. E depois de 8 meses afastado aí com uma lesão, ele está voltando aos poucos, jogou 4 partidas vindo do banco e agora a primeira como titular, já marcando 2 gols aí, deixando a torcida ainda mais animada para essa volta do Pedro ao time titular do Flamengo. O Flamengo que agora reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, 1 ponto a mais que o Palmeiras e que o Red Bull Bragantino, chega a 14 pontos, o Flamengo fazendo um grande início de Brasileirão. O Pedro chega agora com 5 jogos na sua volta a 4 gols, já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, empatado ali com outros jogadores como Pedro Raul e o Verratti, mas já voltando com tudo, com explosão, com velocidade, uma volta que anima muito o torcedor do rubro-negro, que estava com medo, né, porque a lesão no joelho tinha sido muito grave, então estava todo mundo receoso. O Pedro fez um tratamento especializado, focou muito também na força física, na academia, voltou antes do prazo, então estava todo mundo meio receoso com essa volta e ele conseguiu voltar muito bem, com explosão, atuou por quase 70 minutos nessa partida contra o Corinthians e foi muito bem, teve um resultado muito positivo, tanto para a torcida quanto para a comissão técnica e também para o departamento médico. No lado do Felipe Luiz, o Flamengo voltou a fazer bastante gol depois de 2 jogos sem marcar. O Felipe Luiz já estava com aquele sinal alerta ligado, né, pela falta de gols do Flamengo, mas agora voltou com outra goleada depois do 6-0 do Juventude, agora 4-0 no Corinthians, 10 gols no Maracanã nesses últimos jogos, mostrando a força do Flamengo no estádio. Tanto o técnico do Flamengo quanto o atacante Pedro falaram depois da partida com a equipe da ESPN. Eu nunca tive uma meta assim em números, como eu falei, a cada jogo eu busco dar o meu melhor e como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então, nem sempre eu vou fazer o gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. Se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos e muitas vezes eles também perdem gols. E daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. O culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir para o torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário.
É o time mais goleador do Brasil e também o melhor ataque do Brasileirão, com 15 gols marcados já. O Flamengo, uma máquina de ataque, essa é uma marca do Felipe Luiz desde que ele assumiu o clube, um time ofensivo. E agora com o Pedro, aquela peça que faltava, aquele 9 de referência que faltava, promessa de muito mais gols para o Flamengo, tanto que o Pedro já tem 4 no Brasileirão e o Arrascaeta é o artilheiro isolado com 5 gols marcados. Próximo partida do Flamengo é contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, que não vai ser na Paraíba, apesar do mando de campo ser do Botafogo. O time do Nordeste vendeu a partida para São Luís, no Maranhão, então o Flamengo vai até a capital do Maranhão para fazer essa partida, promessa de casa cheia, ingressos esgotados, e o Felipe Luiz, Glaucia, planeja fazer uma mistura ali, um time misto para poder revezar, rodar os jogadores por conta da sequência de jogos. Depois tem mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro fora contra o Cruzeiro. Na semana que vem, um jogo importantíssimo contra o Central Córdoba, então o Felipe Luiz planeja rodar o elenco para esse jogo contra o Botafogo. Glaucia. Obrigada, Jufo. Beijão para você. Boa sequência de trabalho aí para toda a nossa equipe, acompanhando o Flamengo. E não tem jeito, né, amigos? É a sequência e ainda o Flamengo tem esse elenco para poder rodar, para rodar com qualidade. Eu acho que um misto do Flamengo é melhor que muito titular por aí. Não tenho dúvida disso, nossa. Né? E no bom trabalho do Felipe Luiz, esse trecho da entrevista dele que nós ouvimos, eu achei muito boa. Eu acho que vem até num tom de desabafo mesmo, né? Porque um trabalho como o dele, nós temos os números aí, né? Um trabalho como o do Felipe Luiz sendo questionado, beira uma loucura, assim, sem fim, né? Tá péssimo. 36 jogos, 24 vitórias, 10 empates, 2 derrotas. Um aproveitamento de quase 76%. 65 gols marcados para 18 sofridos e 3 títulos. Olha o número de títulos, olha o número de derrotas. Entendeu? E aí, assim, é óbvio que em um jogo ou outro o time cai de rendimento, cai de rotação, nós estamos falando de seres humanos, né? E nessa loucura que vive o futebol. Mas o jogo de ontem mostra muito o que é o trabalho do Felipe Luiz, independentemente das qualidades individuais e coletivas que esse time tenha. Eu acho que dá para ver demais o que é o trabalho dele nesse Flamengo. Acho que mostra o trabalho dele e mostra o trabalho também de organização do Flamengo. E voltou, eu tô feliz. Eu tava difícil, você até engasgou, cara. Meu amigo, abrir com você às vezes dá essa paura. Segura a emoção, meu amigo. Eu tava respirando aqui. Que maravilha. Boa noite, Zinho, tudo bem? Que saudade. Pô, boa noite, Felipe, Zé Elias, meu parceiro, Pascoal, o artista, que saudade de vocês também, esse período de férias aí. Primeiro programa agora, equipe F, né, a gente fez pilotos, mas hoje o primeiro programa mesmo. É uma satisfação, um privilégio, é um orgulho estar com vocês novamente. Nosso querido diretor, o nosso treinador, Fabrício Bósio, toda a equipe aí do nosso programa, o Fã de Esporte. Vamos junto, a semana é boa, né, Felipe? E tem notícia hoje, hein? Como tem assunto hoje, hein? O pessoal sabia que você estava de volta, Zinho. Eu tô dando até uma olhada aqui no calendário. Ele falou que é o primeiro equipe F dele. Eu tô vendo o calendário, a equipe F estreou em 2021. Dá só uma olhada. Tamanho das férias. O tempo das férias. Qual a chance, Zé Elias, de você tirar férias do tamanho da do Zinho? Nenhuma. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Tudo bom, Felipe, Pascoal. Grande Bobozinho! Prazer estar trabalhando ao seu lado aqui, né? E como o Zinho já falou, né? Muitos destaques, muitas coisas que nós iremos falar aqui sobre algumas partidas, né, Pascoal? Agora eu só queria dar um destaque só. Ele voltou. Quem voltou? Pedro. Pedro? Não precisa falar nada aí, Pascoal. Eu falo, parece que é chuva no molhado. Boa noite, Pascoal, seu destaque. Boa noite, Felipe. Aê, Zé! Tá de volta. Ontem já tive o prazer de trabalhar ao lado dele no programa. Zé é demais, sensacional. Zé Elias, meu parceiro de tanto tempo. O Pedro faz falta para a seleção brasileira. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Fala um centroavante melhor que o Pedro agora, rápido. Tá vendo como você não pensou? Só tem o Pedro. Não deu nem tempo para falar. Quando eu jogava. Porque não tem. Quando vai começar a pensar, não tem. Porque o Pedro é um cara diferente. Isso aí. Tá voltando de lesão, fez 2 gols ontem. É vice-artilheiro.
Você Mal voltou e já... Porque é o seguinte, quando ele saiu no ano passado, ele era o artilheiro do Brasil com 30 gols, né? O Yuri Alberto só foi ultrapassado na última rodada do campeonato, fazendo um gol a mais, 31. Você vê, ele ficou 6 meses parado. E o Yuri Alberto só foi conseguir fazer na última rodada. Então, é um jogador excepcional, fora do comum. Tem muita... Eu acho que a gente sempre pede para não acontecer, a torcida do Santos vai invadir. O Thiago, o Valu, e eu fico com as imagens. Eu acho que é importante a gente também ficar com algumas imagens que são importantes nessa vitória, né? A gente está falando no rádio, mas eu vou descrever cada um desses pontos que eu falo. Primeiro, o gol do Christian, a comemoração de todos os jogadores juntos, fazendo festa, mostra união, algo que em alguns momentos da temporada parecia um pouco afastado. Ao fim do jogo, a queda do Lucas Silva no campo, sentindo dores, com cãibra, o choro do Cássio, o que o Cássio fez no jogo, fez 2 defesas sensacionais e outras 2 também muito importantes. Então é um jogo de respostas por tudo aquilo que o Cruzeiro estava vivendo. Ao longo da semana passada, depois que o Cruzeiro perdeu para o Palestino, o Valu mesmo aqui falou para a gente que a próxima partida era o que esperava o próximo vexame. E o Cruzeiro precisava dar uma resposta dentro de campo. Então, no jogo de ontem contra o Vasco, o importante de tudo era vir a vitória. A vitória veio e veio mostrando algo muito valioso para a temporada, que os jogadores possam olhar para a vitória de ontem, para o que o Cruzeiro desempenhou e continuar mostrando isso no decorrer das competições. Falo isso também na Sul-Americana, o de entrega, o de vontade, o de desejo de vencer. E foi isso que a gente viu da equipe do Cruzeiro. Independente do momento, do recorte que você pegar do jogo contra o Vasco, você vai ver uma equipe que se entregava, se dedicava. E isso é muito valioso para a equipe do Cruzeiro no momento. Você sabe que ontem, lá no meu Instagram, e aí, obviamente, munido de informação, e depois de assistir atentamente ao jogo, o que o Cruzeiro precisa para deslanchar o Cruzeiro de fato não precisa de jogador descompromissado. Não precisa. Clube nenhum precisa, mas o Cruzeiro, já que o assunto é o Cruzeiro, não precisa de jogador descompromissado. Não precisa de jogador que dentro do vestiário diz que tô nem aí, tô aqui só pelo dinheiro mesmo. Porque essas coisas chegam na direção. Sabe por que chegam? Porque tem gente ali no meio que tem compromisso com a instituição. Eu não vou citar nomes, nem de quem tem compromisso e de quem não tem, mas eu acho que está escancarado. O Cruzeiro não precisa de ninguém, absolutamente ninguém, independentemente de quem seja, de ir para a coletiva, de zona mista, e ficar expondo. Mas o Jardim, mas o Pedrinho. Eu estou me referindo a jogadores. Daqui a pouco nós vamos entrar no Pedrinho. Lá ele, hein? Então é o seguinte, o Cruzeiro não precisa de jogador que fica com questionamentos em zona mista. E o Cruzeiro não precisa de garoto de recado. Que fica fazendo leve trás. Para quem tá acima. Não precisa disso. Então, como o Léo Jardim já detectou onde estão alguns dos problemas, porque todo dia pode aparecer um, o Léo Jardim vai e começa a trabalhar para eliminar os problemas. E a primeira frase do Léo Jardim ontem, eu acho que ficou escancarado que ele mandou recado. Quando ele disse que gosta de trabalhar com gente honesta. Que tem honestidade intelectual, inclusive. Inclusive não, fundamentalmente. Esse trecho é bom demais. Então, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo. O HG, posso? Claro, por favor. É que assim... Só lembrando pro pessoal que tá chegando agora que esse é o Band News na área. Esse né? é o Band News de na 11 área. ao meio-dia, de segunda a sexta, comigo, Thiago Fernandes, Thiago Valu, com Elton Novaes, produção de Bruno Amorelli na mesa, o Daniel Abreu, o The Monster, Daniel Abreu. O Daniel Rosa volta ali à operação de vídeo também, então o time tá completaço aqui hoje, perdão. O HG, olha, Vou assim, até abrir uma aqui. Eu acho que o Valu foi muito feliz na análise dele do jogo e trazendo pro extracampo, que eu acho que tem sido um grande problema no Cruzeiro recentemente. Cara, eu até a semana passada, eu defendia que Cruzeiro e Dudu fizessem um bem bolado e ele voltasse a ser utilizado pelo técnico Leonardo Jardim.
Ontem à noite, depois do jogo, acho que durante o jogo até, deixa eu até ver o horário que eu recebi as mensagens aqui. Eu recebi algumas mensagens relatando alguns comportamentos do Dudu, especificamente. Isso foi às 8h20, entre 8h20 e 8h30. Entre 8h09 e 8h30. Então, durante o jogo ainda do Cruzeiro. E aí, essa pessoa me trazendo, falando que o Dudu tá completamente errado, que na reunião dos jogadores com o Pedrinho, aquela que teve 5 jogadores, dentre eles estava o Gabigol, o William e o próprio Dudu. Eu consegui confirmar isso hoje pela manhã. E na reunião que teve do Pedrinho com os jogadores após a partida contra o Mushuki Runa do Equador, o Dudu pediu a demissão do técnico Leonardo Jardim ao presidente do clube, Pedro Lourenço. Participou dessa reunião também o CEO do clube, Alexandre Matos. E que após a derrota para o Palestino, no Chile, ele disse na frente de um monte de gente que estava no Cruzeiro e queria apenas receber o seu dinheiro e que se o Cruzeiro quisesse poderia mandá-lo embora. Então, diante desses comportamentos, ou desse comportamento do Dudu, porque tem sido algo linear, né? Ele faz isso após a derrota para o Mushuki Runa, ele repete um comportamento inadequado como jogador do Cruzeiro após a derrota para o Palestino na quinta-feira passada. Eu, honestamente, tendo a concordar com o Léo Jardim. O afastamento do Dudu, ele era necessário. E eu, honestamente, acredito que ele não permanecerá no Cruzeiro daqui até o fim da temporada. E, assim, imagino que essa saída seja mais rápida do que a gente imagina. Tem uma janela de exceção em junho agora. Eu imagino que essa saída do Dudu deva acontecer agora. Em que pese todo o vacilo do Dudu, que pra mim, sim, é passível de saída do jogador, eu acho que... Porque foram problemas que é recorrentes, Isso, né? Exato. É. Embora eu em que pese todo os vacilos do Dudu, que eu concordo que sejam recomendados para a saída do atleta, ou que chancelem essa saída do atleta, que é um desejo hoje da comissão técnica, muito mais do que qualquer outra área do clube, o Pedro Lourenço precisa entender que ele está à frente do Cruzeiro. Liturgia do cargo, né, Thiago? Exatamente. E assim, ele não é mais o patrocinador, não é mais o mecenas. Hoje ele é o dono da SAF do Cruzeiro. Ele é o proprietário da SAF do Cruzeiro. Não tem como o Pedro Lourenço, Pedrinho, que é um cara que, pô, é legal a sinceridade dele, é uma baita figura, um baita ser humano, um baita cara legal conosco, um baita cara bacana. Ele não pode chegar pra torcida e quando questionado se o Dudu fica ou sai, ele faz o sinal do vai sair. Cara, ele precisa ter cuidado com a imagem dele. Até porque a imagem dele, ela tá diretamente ligada a um dos maiores clubes do Brasil, gente. Nós estamos falando do Cruzeiro. Bicho, é o maior campeão de Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, tetracampeão brasileiro. Pô, o Pedrinho precisa entender o clube que ele dirige. O Pedrinho precisa entender o clube que ele está à frente. Ele não pode ter um comportamento que eu também considero inadequado, como esse. Por quê? E agora, meu amigo? Para negociar o Dudu, se antes a ideia era negociar o Dudu e tentar, sei lá, uma troca que seja, com um jogador, vamos pegar aqui na base da suposição, lembrando isso não é informação. O Cruzeiro poderia tentar trocar o Dudu por um atacante que joga na Europa, ou por um atacante que joga no Brasil. Poderia tentar trocar o Dudu, por exemplo, no Luiz Araújo, do Flamengo, que era um desejo do Cruzeiro lá atrás. Hoje, o Cruzeiro não consegue trocar o Dudu com ninguém. Por quê? Todo mundo já sabe que o dono do clube disse que o cara vai vazar. Ele fica fora, que ele tá fora. Então, não é só isso também, né, Thiago? O comportamento do próprio Dudu acaba queimando o filme para uma negociação. Nós concordamos nisso. Só que quando o dono do clube chega e fala, ó... Sim, mas tá o Dudu também tá criando algo que deixa ele um pouco indesejado em outros clubes. Felizmente é um problema só dele. E aí é um erro de carreira dele. Pô, você tá aqui, todo mundo tá aqui. Aí, vamos lá, eu tô fazendo um monte de agada que só me faz mal, o problema é meu. Uhum. E isso faz mal pro Dudu. Então o problema é dele. E aí quando no futuro ninguém quiser contratá-lo, ele vai olhar pra ele mesmo, olhar no espelho e falar, cara, o que eu fiz com a minha carreira? Eu acho que ele deve ter esse pensamento em breve. E o Pedrinho só avaliza isso. Agora, né? o Pedro Lourenço fazer isso é uma bobagem. Tá avalizando, é jogar dinheiro fora, cara. E é o seguinte, o Pedrinho já teve... É complicado você dizer que o Pedrinho teve a atenção chamada, né? Dono do clube. Mas as pessoas já chamaram a atenção para a questão da liturgia do cargo mesmo, do cuidado. Tem nada que você faz hoje, sendo uma pessoa pública, que não tem alguém vendo ou filmando. Não tem. E ali era notório que estavam vendo. Eles estavam conversando, pô. Meu irmão, você tá num estádio de futebol. E as pessoas conversando. Porque o Pedrinho passou a ser uma figura
popular, o torcedor gosta. O Pedrinho é um cara, né, cara do povo mesmo e tal. E ele é assim, ele não vai mudar, tá? Ele não vai mudar. Ele já falou isso pra muitas pessoas. Ele não vai mudar. Ele falou, não, eu sou assim, eu não vou mudar. Então você pega exemplos aqui, gente, estou traçando exemplos só de dirigentes que não mudaram ao longo da história o perfil que era o perfil do dia a dia. Então você vai no Calil de entrar no vestiário e falar que os jogadores borraram. Vocês lembram bem disso? O André Sanches, veja bem, eu estou falando de gente que não muda diante das câmeras e dos microfones. O André Sanches, Eurico Miranda, aquele maluco lá do Atlético Paranaense, como é o nome dele? Petralha. Mas o Calil mudou depois, né? Depois, mas até um certo momento. Só que o Pedrinho precisa entender a liturgia do cargo mesmo. Ele fala, ainda não sei. Troca o gesto. Ao invés de mexer com a mão assim, ele faz assim. Sim. Não sei. Cara, não tem que falar nada, não tem que dar atenção ali. Não, desculpa. Não sei. Não é assim. Então, assim, é uma exposição desnecessária. Já teve a atenção chamada. E foi mais um grupo. Já disse, olha, não pode. Eu sou assim, não vou mudar. Tá, ok. Então evita o Pedrinho nos jogos. Okay. Deixa ele assistir de casa. É uma atração espetacular. Deixa ele assistir de casa. Pegar na zona mista, pegar na chegada do Gaia. É uma atração, porque ele vai soltar uma coisa ou outra. Parece que ele estava na inauguração de uma... Não sei se o Cruzeiro tá abrindo uma loja no interior aí. Aí um cara pegou, entrevistou e perguntou umas coisas. Daí ele falou, daí o cara filmou. Então, quer dizer, é muito problema. Então, assim... Aquela imagem tava até legal. O cara tinha falado assim, minha mãe te ama, Pedrinho. Pô, olha que frase bonita. Fala de amor. Você vai falar, mas aqui eu preciso da sua atenção. Você pode me dar atenção? Posso, sempre. Porque isso aqui serve para você também. Aliás, serve para todo mundo. Porque a semana acabou de começar... E eu já tô pensando... No jogo de hoje, pelo técnico Leonardo Jardim, após as declarações, né, na derrota no último jogo contra o... Palestino. Contra o Palestino, o Dudu não veio pro jogo, foi cortado. Muita gente aí falando muita coisa. Eu confesso que eu vou passar um negócio aqui agora que eu nem ouvi. Mas vamos ver aí, porque me mandaram aqui e vamos ver o que a galera vai achar disso aqui. Eu confesso, tá, galera? Eu nem vi o vídeo ainda. Vou passar ele aqui agora. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! O cara pergunta, Dudu vai ficar ou vai embora? O Pedro Lourenço faz isso aqui. Aí... Pedrinho, você tem que ajudar também, viu, Pedrinho? Vamos lá, De Leon, Mike e Washington Luiz. Cara, esse aí é o problema hoje do Cruzeiro. Esse aí é o problema do Cruzeiro. Uma diretoria amadora, tá? Falta comportamento, eu sempre falo, de cima para baixo. Gente, o problema do Cruzeiro é de cima para baixo, é lá de dentro para fora. E o Pedro Lourenço, como dono dessa SAF, ele não pode ter um tipo de comportamento desse aí. Se nem nós que temos... Isso vai virar... Notícia que o portal aqui, Bola VIP, está divulgando, acabou de sair, Dudu no Flamengo em troca de Michael é pedida pela nação nas redes sociais. Atacante pode estar de saída aí do Cruzeiro após ir para o banco e reclamar, sendo afastado pelo técnico Léo Jardim. Flamengo voltou à liderança do Brasileirão Betânia. A torcida acordou na segunda-feira muito feliz com um ponto a mais do que o Palmeiras. O Mengão agora é líder da competição. Felipe Luiz vem fazendo um excelente trabalho na média. Isso faz com que o torcedor fique ainda mais confiante para a conquista de mais títulos nesse ano. 2 troféus já foram conquistados: Supercopa e Cariocão. Troca de jogadores nas redes sociais. Torcedores flamenguistas já aproveitaram aí para pedir a contratação de jogador que está livre no mercado nos próximos dias. Trata-se de Dudu, atacante que entrou em rota de colisão aí no Cruzeiro com Léo Jardim, foi afastado após reclamar no banco de reserva. Reações aí que os torcedores flamenguistas aí pedem a contratação e uma troca de Michael por Dudu é o pedido na nação rubro-negra. Mas aí, nação, o que vocês acham aí de Dudu no Flamengo? O Portal VIP trouxe essa matéria aqui. O que vocês acham aí? Deixe nos comentários aí a sua opinião, se você aprovaria ou não a chegada de Dudu no Flamengo.
Quero que você deixe aqui os seus comentários aí, seu feedback, que é muito importante, né? Dudu é ex-jogador do Palmeiras, tá agora no Cruzeiro e foi afastado, né? Jogador que só tem 33 anos, né? A gente acha que Dudu é mais velho, mas porque ganhou vários títulos, jogador que já jogou fora do país, na Europa, já ganhou muitos títulos aí no Palmeiras e agora chegou esse ano, né, no Cruzeiro e já foi praticamente dispensado aí. O Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, disse que não pretende contar aí com o Dudu esse ano.